Daí, pessoal, mais uma resolução. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas, e em muitas situações o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função T de T igual a 7/5 de T mais 20, para T variando entre 0 e 100, enquanto que T de T é igual a 2,125 avos de T ao quadrado menos 16/5 de T mais 320, para o T variando acima de 100. Em que T maiúsculo é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e Tzinho, T minúsculo, é o tempo em minutos decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Bom, então vamos pensar assim, ó. Primeira coisa que eu devo observar é que esse forno regido por essa função na realidade ela é formada por duas leis, né? É uma função que é regulada por mais de uma lei. Então aqui eu tenho uma lei em primeiro grau, 7/5 de T mais 20, que é quando o T, ou seja, o tempo for entre 0 e 100, lembrando que T maiúsculo se refere à temperatura, isso em graus Celsius, enquanto que o T minúsculo, Tzinho, se refere ao tempo, isso em minutos. E aí, então, eu tenho uma lei em primeiro grau para quando o tempo estiver abaixo de 100 e um tempo que é regulado por uma outra lei, né, uma lei em segundo grau, quando o tempo for maior do que 100. Bom, e aí eu tenho que eu devo colocar a peça no forno quando o forno já estiver pré-aquecido numa temperatura de 48 graus Celsius. Ó. Aqui diz isso, ó, uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando atingir a temperatura de 200 graus Celsius. Então eu devo, antes de colocar a peça, eu devo ligar o forno. Aí esse forno, olha só, vou fazer um esquema para ti aqui. Ó. Eu vou ligar o forno aqui num tempo zero. Esse forno vai ficar funcionando durante alguns minutos, atingindo então a temperatura de 48 graus. E aí depois ficará mais um outro tempo até atingir 200 graus. Então é isso que eu tenho no exercício. E eu preciso então desse tempo aqui. Ó. Esse aqui é como se fosse o meu X. É o tempo que o forno leva para elevar sua temperatura de 48 até 200. Então essa é a historinha aí do problema. Bom, então eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de temperatura 1, de 48 graus do forno, e uma temperatura final, temperatura 2, com 200 graus Celsius. Bom, então eu preciso calcular o tempo para chegar até aqui, né? Eu vou pensar assim, ó, daqui até aqui eu calculo o tempo necessário. Depois daqui até aqui eu calculo também o tempo necessário e faço a subtração. Então, primeira coisa que eu vou pensar, ó, calcular esse tempo aqui, ó, de zero não de zero, mas do tempo zero até atingir a temperatura de 48 graus Celsius. Bom, como que eu vou descobrir o Tzinho? Como que eu vou descobrir o tempo? Bom, aí tem que pensar, né? Será que eu vou substituir esse 48 aqui, ó, 48 graus na temperatura aqui em relação a essa função ou em relação à segunda função? Bom, então eu tenho duas opções. Empiricamente, né, por experiência, eu consigo ou eu acredito que nós tenhamos que fazer a substituição do 48 na função de cima, aqui, enquanto que o 200 provavelmente seja na função de baixo. Isso é uma situação que eu tenho comigo por experiência de resolução de exercícios. Mas como que eu vou ter certeza?
Bom, então vou fazer um teste. Ó. Vou pegar esse 48 e vou tentar colocar na de baixo para ver o que acontece. Então deixa eu fazer isso numa outra lâmina. Vou colocar aqui para ti, ó. Vou abrir uma outra lâmina. Aí eu vou substituir o 48 aqui, 48 graus, que é a temperatura, em relação à segunda função. 2 125 avos de t ao quadrado menos 16 quintos de t mais 320. Né? Eu estou usando uma lei para um tempo maior que 100. Um tempo maior ou igual a 100. Por quê? Porque eu não sei o tempo que esse 48 precisa para ser atingido. Né? Pode ser que seja maior que 100 minutos, pode ser que seja menor. A princípio é menor, né? Mas eu vou supor que poderia ser a mesma lei. Posso ter que essa lei sirva para as duas situações. Então estou tirando aqui uma certeza. Então aqui eu tenho, fazer devagar isso, ó, 2t ao quadrado sobre 125 menos 16t sobre 5, que é a mesma coisa, 16 quintos de t, mais 320. Esse 48 vem para cá, menos 48, e aqui fica, né, igual a zero, que é o mesmo que colocar igual a zero aqui no final. 2t ao quadrado igual 120 sobre 125 menos 16t sobre 5, mais aqui vou operar 320 menos 48, 20, 28, 272. 272 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau aí, vou usar aí a expressão de Bhaskara e vou eliminar esse denominador. Vou então, como se fosse fazer um mínimo múltiplo comum, redução ao denominador comum. Vou multiplicar tudo aí por 125. Então aqui, multiplicando por 125. 125 multiplicando aqui, ó, vai ficar 2t ao quadrado. Como se dividisse embaixo e multiplicasse em cima, eu tenho 2t ao quadrado. Menos 16t sobre 5 vezes 125, como se eu dividisse 125 por 5 dá 25, 25 vezes 16 dá 400, 400t. E aqui mais, aqui fosse 1, 125 divide por 1, multiplica em cima, dá 272 vezes 125. Isso aí eu já fiz, dá 34 mil. Então, para ganhar um tempo aqui, já vou botar a resposta desse produto. 34 mil igual a zero. Para deixar essa função ainda um pouco melhor, eu vou dividir toda ela por 2. E aí eu tenho t ao quadrado menos 200t mais 17 mil igual a zero. Aí aqui eu tenho então que o t será igual, usando a expressão de Bhaskara, menos b, então menos com menos mais 200, mais ou menos, abre a raiz, b quadrado, 200 ao quadrado, para devagar aqui, ó, 200 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 17 mil, isso divide por 2a, 2 vezes 1, 2, o t é igual a 200, mais ou menos, abre a raiz, 200 ao quadrado dá 2 ao quadrado 4, dobra o número de zeros, 2, 3, 4 zeros, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 17 mil, 4 vezes 17, dá 34, 68, eu tenho aí 68 mil, então 68 mil eu vou dividir aqui por 2. Aí eu tenho que t é igual a 200, mais ou menos, raiz quadrada de 40 mil menos 68 mil, isso dá menos 28 mil. Divide por 2. E aí nota que raiz quadrada aqui, ó, de menos 28 mil
eu não tenho nos reais. E aí o que significa isso? Que realmente esta segunda lei, ela não é adequada para essa temperatura de 48. Então a minha intuição estava certa. Então eu vou voltar para a lâmina anterior. E aí vou seguir substituindo o 48 na lei de cima. Então eu tenho aqui 48 igual a 7/5 de t mais 20. Então supõe-se, né, ou pelo fato desse 48 não se encaixar nesta lei aqui de baixo, supõe-se que o tempo para atingir 48 graus Celsius é um tempo menor do que 100. Então é isso que eu vou encontrar agora. Aí resolvendo isso, esse 5 vai ficar, esse 20 primeiro vem para cá, 48 menos 20. Cuidado, né, para não pensar em fazer esse 5 para cá vezes, ó. Dá vontade, mas eu tenho que usar a hierarquia das operações. 48 menos 20 igual a 7/5 de t. 48 menos 20 dá 28. Aí sim, então eu tenho 28. Já vou passar esse 5 aqui fazendo a falsa passagem, né? 28 vezes 5 igual a 7 vezes o t. Não vou operar isso, vou fazer 28 vezes o 5, vou passar esse 7 na falsa passagem dividindo igual a t, e aí vou encontrar um t igual a 28 por 7 dá 4, 4 vezes 5, 20. E aí eu tenho 20 minutos. Então significa que esse intervalo de tempo aqui, ó, para atingir 48 graus, esse intervalo de tempo foi de 20 minutos. Então o forno é ligado, se espera 20 minutos com ele desligado, aliás, com ele ligado, aí ele atinge 48 graus Celsius, e aí então nesse momento, após 20 minutos, eu introduzo a peça. E agora eu vou calcular o tempo necessário pela outra função desde aqui, ó, até aqui, porque a segunda lei, ela considera desde sempre, para um T maior que 100, mas então para qualquer temperatura. Então, eu vou agora pensar na outra lei e vou usar 200 graus. Então, agora eu vou substituir isso aqui, ó, por 200. Então, eu tenho 200 é igual a 2 sobre 125t ao quadrado, menos 16t aqui sobre 5, mais 320. 5 menos 16t sobre 5. Aqui, esse 200, ó, eu já posso pensar que ele vai para cá menos na falsa passagem, e aí eu tenho 320 menos 200, isso dá 120. Então, mais 120, aqui ficaria igual a zero, que é o mesmo que pensar igual a zero aqui no final. Faço aquele mesmo procedimento de multiplicar por 125, né? Como se fosse fazer um mínimo múltiplo comum. 125 divide por 125 dá 1 vezes 2t ao quadrado é 2t ao quadrado. Menos 125 divide por 5 é 25. Vezes 16 dá 400. Então 400t. Já fizemos isso na outra lâmina, né? E aqui 125 divide por 1. 125 vezes 120. Aí 125 vezes 120. Vou fazer aqui, ó, 125 vezes 120. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui deu 0, 10, 1, 5, aqui 1. E aí, o zero que eu comi, acrescento. Deu 15.000. Isso é igual a zero. E agora eu vou pensar em resolver isso. Posso pensar por soma aqui. Ainda dá para dividir por 2 aqui, né? Vou dividir toda ela por 2. Daí eu tenho t ao quadrado menos 200t
mais 7.500. Isso é igual a zero. E aí vou resolver isso por soma e produto ou Bhaskara. Como eu estou com pouco espaço aqui, tá? Eu não vou aplicar a forma de Bhaskara aqui. Vou fazer por soma e produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, por soma e produto. A soma é igual a menos B e o produto é o C, já que aqui na frente do t quadrado é 1. Então eu tenho que a soma é 200 e o produto é 7.500. Bom, eu tenho que pensar dois números que somam 150 e multiplicam 7.500. Como eles dois, ó, terminam em dois zeros, eu vou multiplicar duas coisas. E o final dessas duas coisas, dois zeros, eu tenho a tendência que cada uma delas termine por zero. Então tem um número que termina por zero e outro número que termina por zero também. Então a tendência é essa. Para que 0 vezes 0, na soma da quantidade de zeros, feche aí os dois. Por tentativa, tá? Eu chego a um T1, que é igual a 50, e eu chego a um T2, que é igual a 150. 150 com mais 50 dá 200, e 50 vezes 150 dá 7.500. Certo? E essa obtenção aqui eu já te mostro na outra lâmina, que sobrou um espaço, eu te mostro um pouco mais de detalhe. Mas vamos focar aqui que o T1 é 50 e o T2 é 150 por enquanto. E aí, observa que a temperatura obtida aqui, essas duas temperaturas, devem estar dentro desta lei e ela supõe um tempo maior ou igual a 100. Observa que esse tempo aqui é 50, então esse tempo não condiz com essa lei. Então esse tempo aqui eu perco ele como alternativa de resposta para tempo. E aí eu tenho então que o tempo é de 150, porque 150 realmente está acima do 100. Então o tempo 2 é 150. Então isso aqui foi 20 minutos. E isso aqui, ó, esse tempo extenso aqui todo, para chegar em 200 graus, foi de 150 minutos. Então significa que o tempo de permanência, ou a resposta, tempo de permanência, é igual a 150 menos 20, já que o forno ficou ligado antecipadamente por 20 minutos. E aí o tempo de permanência, então, 130 minutos. Ficamos com a letra D. Ok? Só queria te mostrar aqui rapidamente sobre aquela função que eu te falei, né? Vou ver se tem espaço na outra lâmina aqui. Não tenho, mas deixa eu voltar aqui. Aqui tu poderia decompor, ó, esses 7.500 em fatores primos para verificar com mais precisão ou com mais rapidez que as raízes dessa equação é 50 e 150, ok? Ficamos por aqui, espero que o vídeo tenha te auxiliado nos estudos. Uma boa prova e até a próxima.